O câncer é uma das doenças mais assustadoras do mundo. É imprevisível e muitas vezes impossível de curar. Só pode ser controlado, mas sempre houve um consolo: você não pode pegá-lo. Ele surge das próprias células se rebelando. Pelo menos era o que pensávamos até 2013. Um homem estava sendo consumido vivo por tumores agressivos que pertenciam a uma espécie completamente diferente. O que os médicos descobriram depois os fez repensar tudo sobre a doença. Em janeiro de 2013, um homem foi levado rapidamente a um hospital movimentado em Medellín, Colômbia. Ele estava grave, com perda rápida de peso, febre persistente e histórico de HIV. A doença podia ser controlada com medicação, mas ele tinha parado de tomá-la alguns meses antes. Qualquer um desses fatores, ou todos juntos, poderiam ter causado uma emergência de saúde. O HIV é comum na Colômbia e, devido à pobreza e infraestrutura médica precária, menos pessoas conseguem manter acompanhamento e medicação necessários para sobreviver a longo prazo. Os sintomas iniciais de fadiga, tosse e perda de peso condiziam com o diagnóstico, mas o inchaço era um efeito colateral raro. Eles se surpreenderam ainda mais ao analisarem melhor. Ficou claro que o homem estava gravemente doente. Então foi feita uma bateria de exames. O status de HIV mostrou que sua carga viral havia disparado. Amostras de fezes indicaram infestação de tênia no trato digestivo. Especificamente, era a Hymenoplex nana, a Tênia anã, uma espécie comum em humanos, especialmente em zonas temperadas. Mas a parte mais preocupante da condição do homem apareceu nos raios-x. Ele estava cheio de tumores por todo o corpo. A respiração do homem estava muito difícil, o que não batia com outras possíveis causas para o seu quadro. Raios-x mostraram que o câncer parecia concentrado nos pulmões e gânglios linfáticos. Embora alguns tumores sejam benignos e removidos com segurança, essa quantidade geralmente indica câncer maligno, então biópsias foram feitas rapidamente. Ao analisar as células cancerígenas ao microscópio, o caso ficou ainda mais bizarro. As células não pareciam com células cancerígenas comuns, nem pareciam humanas. O homem piorou rapidamente. As estranhas células estrangeiras haviam causado tumores do tamanho de bolas de golfe em seus gânglios linfáticos, dificultando até mesmo que ele virasse a cabeça. Sua respiração ficou cada vez mais difícil. A quimioterapia padrão para câncer agudo não seria útil aqui, pois ninguém sabia como o coquetel químico agiria contra uma infestação parasitária. Mas seu legado como um dos casos médicos mais estranhos da história estava apenas começando. Um verdadeiro mistério médico é algo incomum em um hospital. Salvar uma vida pode ser um pesadelo, mas para patologistas é a realização de um sonho. Ao usarem microscópios mais potentes, ficou evidente que o caso não seria resolvido no hospital. A biópsia foi um dos resultados mais desconcertantes já vistos no hospital. Essas células minúsculas eram até 10 vezes menores que uma célula cancerígena comum, tornando o exame bastante confuso. O hospital enviou os exames a patologistas de hospitais e centros de pesquisa parceiros. Um desses cientistas era o Dr. Etis Mullenbach, pesquisador e patologista dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Mesmo para Mullenbach, isso era uma visão bizarra. As amostras da biópsia não correspondiam a nenhuma condição que ele já tivesse visto. Pareciam camadas e aglomerados de células agrupadas de forma muito densa, que se comportavam de maneira completamente diferente das células cancerígenas humanas. Inicialmente, ele pensou que fosse um mixomiceto. Só estava claro que as células se moviam e, como outras cancerígenas, se reproduziam rapidamente. Elas expulsavam concorrentes de modo mais ameaçador que a maioria das células cancerígenas humanas. Para Mullenbach, isso poderia ser uma ameaça existencial. Na Colômbia, o homem seguia internado com sua condição misteriosa. Sem registros médicos compatíveis com o suposto câncer, o hospital priorizou cuidados paliativos. O primeiro avanço no caso só ocorreria após mais de 2 meses. O CDC fez testes de PCR em amostras do hospital colombiano, rastreando material genético para diversas possíveis causas. Mas quando finalmente saiu o resultado do DNA do tecido tumoral, ele não correspondia a nada humano. Sim, o homem tinha câncer, mas não era o câncer dele. Era da infestação de tênia dentro dele. Pela primeira vez, uma entidade externa aparentemente transmitiu câncer a um humano, criando uma doença inédita e estranha. Esse resultado mudou o rumo da investigação, tornando uma busca rotineira por doenças em algo mais perturbador. Em 2013, médicos colombianos tentaram diagnosticá-lo com câncer de pulmão de pequenas células. As células eram menores que a média, mas eram semelhantes. Quando o diagnóstico foi revelado e o DNA da tênia identificado, já era tarde. O estado do homem piorou muito, pois o câncer já havia se espalhado pelo corpo.
Ele estava acamado, com dificuldade para respirar e faleceu em 72 horas antes que um tratamento fosse planejado. Mas o mistério persistiu. Ele duraria quase 300 vezes mais que a vida restante do homem. Ele sobreviveu só 3 dias após o diagnóstico, mas os cientistas demoraram 2 anos e meio para sequenciar e mapear as mutações cancerígenas da tênia. Ao longo desses 2 anos, vários testes diferentes deram positivo para DNA humano, mas todos eram falhos. As células da tênia eram tão parecidas com o câncer de pulmão de pequenas células que resultados falsos foram repetidos várias vezes. Os cientistas deixaram passar as pistas que estavam bem na frente deles, mas enquanto médicos e pesquisadores examinavam os pulmões do homem, o verdadeiro horror estava acontecendo dentro dos intestinos dele. A tênia é uma das criaturas mais repugnantes, infestando o trato digestivo humano e se alimentando dos mesmos nutrientes da pessoa enquanto cresce. Isso fez com que ela ganhasse uma base de fãs mórbida entre quem a usa para emagrecer. Claro, ao contrário da dieta e do exercício, a tênia é realmente perigosa para seus hospedeiros. A maioria das tênias se reproduz por meio dos resíduos humanos. Seus ovos vão para as fezes, entram no esgoto e são ingeridos por outros animais. As larvas da tênia eclodem nos hospedeiros intermediários antes de atingir humanos para o ciclo adulto. É um ciclo de vida nojento, mas controlável para a maioria das pessoas, exceto por uma espécie, a tênia anã. Ela quase nunca passa de 3,5 cm de comprimento e 1 milímetro de largura, o que a torna bem mais difícil de detectar e eliminar. Como outras tênias, prende-se ao trato digestivo com ganchos e ventosas. Entra no corpo humano pelo contato com ovos, geralmente em alimentos contaminados. Mas o que ela faz depois de entrar é o que a torna muito mais perigosa do que se esperava. O ciclo continua. Em um hospedeiro favorável, ovos podem ser depositados, eclodir e reiniciar o ciclo. É raro que uma pessoa tenha mais de uma tênia de outra espécie, o que às vezes permite que o parasita atinja comprimentos alarmantes. Mas é muito mais perigoso quando há competição, porque uma população de tênia anã pode crescer descontroladamente se não for tratada. É nesse ponto que surgem impactos graves no corpo, causando rápida perda de peso à medida que a população cresce. As células da tênia podem sofrer mutações ao se reproduzirem. Há sempre risco de câncer em qualquer organismo, mas em organismos menores, o câncer é menos notado pelos humanos, e o infectado tende a morrer rapidamente. Mas agora, o ambiente estava hospitaleiro demais. Por falta de tratamento e recursos, o homem que chegou ao hospital de Medellín em 2013 permitiu que uma colônia de tênias crescesse em seu intestino. Uma delas teve câncer e, antes de morrer, suas células mutantes foram transferidas para ele. O parasita desenvolvia seus próprios tumores enquanto vivia em outro organismo, e esses tumores se reproduziam junto com ele. Com o tempo, algo ainda mais estranho ocorreu. O câncer percebeu que o hospedeiro poderia ser melhor que a tênia. Assim iniciou uma das fugas mais repugnantes da história da medicina. Mas como células cancerosas de outro organismo sobreviveram ao sistema imunológico humano? Todos nós temos parasitas. O corpo humano sempre abriga bilhões de micro-organismos com função mutualística. Embora não haja uma estimativa média, vermes no trato digestivo e ácaros na pele e no cabelo são incrivelmente comuns. Geralmente, eles permanecem no corpo sem causar danos ou são eliminados pelo sistema imunológico. Mas essa não era uma pessoa comum. As tênias e o câncer que elas tinham mataram o homem em Medellín, mas seu destino estava definido antes. A origem da doença era o fato de ser soropositivo para HIV. Atualmente, muitas pessoas com HIV levam vidas completamente normais, exceto pelo uso regular de medicação. Assim, com o tratamento, ficam com carga viral indetectável, sem risco de transmitir o HIV a parceiros ou filhos futuros. Mas se esse tratamento for interrompido, as coisas dão errado rapidamente. Antes, o HIV era considerado uma sentença de morte porque levava a AIDS destruindo o sistema imunológico e eliminando a resistência a doenças comuns. Pouquíssimas pessoas que morreram na epidemia de AIDS morreram por causa do próprio vírus. Elas morreram de doenças respiratórias ou infecções que pessoas saudáveis combateriam. O vírus danifica a contagem de células CD4, também conhecidas como glóbulos brancos. Os exames revelaram que o paciente tinha apenas 2% dos glóbulos brancos de uma pessoa saudável. Um exército que vai para a guerra com 2% de seus homens vai ser massacrado.
Uma infestação de tênia não tratada em alguém saudável causaria rápida perda de peso, mas geralmente ficaria restrita ao sistema digestivo. Aqui, isso não ocorreu. Com as defesas naturais do corpo humano tão fracas, as células mutantes da tênia conseguiram infestar as próprias paredes dos intestinos. A partir daí, começaram a fluir facilmente pela corrente sanguínea. Elas já estavam nos gânglios linfáticos e pulmões deles se reproduzindo. Embora a espécie da tênia permanecesse no trato digestivo, as células mutantes haviam achado um novo lar, incompatível com a sobrevivência do hospedeiro. E a parte trágica é que tudo isso era evitável. É fácil supor que o HIV foi, se não curado, ao menos controlado. Na maioria dos casos, nos Estados Unidos e Europa, o seguro cobre medicamentos para HIV, permitindo que as pessoas vivam normalmente com os cuidados adequados. No mundo, cerca de 630 mil pessoas morrem de AIDS por ano. Em alguns países, falta infraestrutura de saúde, e muitos dependem de programas como o USAID para acesso ao atendimento. Em outros, aqueles com HIV têm medo de revelar sua condição, mas a maior causa desse ciclo de mortes é simplesmente a pobreza. Muitas pessoas em países como a Colômbia não podem pagar pelos medicamentos se não estiverem devidamente cobertas. Embora nunca saberemos se foi o caso da vítima, a interrupção do tratamento anti-HIV a deixou vulnerável à infestação, o que também poderia ter sido evitado. Existe um medicamento chamado Praziquantel, usado para tratar várias infecções por vermes parasitas. É usado para tratar infecções em animais de estimação e também pode curar humanos. Ele é frequentemente prescrito para tratar infecções por tênias, mas sua obtenção depende tanto de reconhecer a condição quanto de ter acesso ao medicamento. Neste caso, o homem não tinha nenhum dos dois. O medicamento custa entre 7 e 20 centavos em muitos países em desenvolvimento, sendo um dos tratamentos mais acessíveis. Ainda assim, estava fora de alcance quando mais importava. Uma sequência trágica de mal-entendidos condenou o paciente. Ninguém sabe se o homem já estava em estado irreversível ao chegar. A carga viral do HIV dele aumentava rápido e talvez já tivesse passado tempo demais sem tratamento para reverter isso com eficácia. A infestação por tênias que causou sua morte poderia ter sido tratada por menos que o preço de uma garrafa de água. Se esse homem vivesse em um país com menos pobreza e sistema de saúde mais estável, provavelmente teria sido salvo antes de chegar a esse ponto. Ele teria sido acompanhado por um médico que monitoraria seu tratamento contra o HIV e entraria em contato com ele muito antes de ele passar meses sem tomar os comprimidos. Quando ele apareceu com a infecção por tênia que havia se transformado em um câncer de origem externa, ter acesso a patologistas de nível mundial não adiantou de nada. Nenhum hospital no mundo conseguiria diagnosticar isso antes, sem ajuda especializada. Algo assim nunca ocorreu antes. O mais assustador é que vai acontecer de novo. Quando as pessoas leram o estudo de caso bizarro do homem que foi infectado com câncer de tênia, a pergunta que passou pela cabeça de muitos foi: isso poderia acontecer comigo? E a resposta é não, mas também sim. Os horrores que aconteceram com esse homem foram uma mistura de falhas em muitos níveis diferentes. Deixaram a saúde dele se deteriorar até a infecção sair do controle, e o hospital não tinha recursos para diagnosticá-lo e tratá-lo rápido. A distância e a falta de acesso presencial dificultaram os esforços do CDC para diagnosticá-lo. Nana é um dos parasitas mais comuns do mundo, infectando até 75 milhões de pessoas em todo o mundo a cada ano. Para muitos, será só uma infecção incômoda tratada com comprimidos. Para quem não tem acesso, vira uma doença persistente que pode encurtar a vida. Mas esse contingente de 75 milhões de pessoas, aproximadamente o equivalente à população somada do Reino Unido e da Irlanda, provavelmente inclui muitas pessoas com HIV, especialmente em países em desenvolvimento. Agora todos podem estar vulneráveis. Com o que se sabe, o caso do homem com câncer causado por tênia não iniciou uma nova epidemia parasitária nem uma mutação dominando a espécie. O parasita apenas fazia o de sempre: alimentava-se, crescia, mutava e se reproduzia. A diferença estava no ambiente do hospedeiro, que permitiu que esses processos saíssem do controle. O resultado foi raro, perturbador e fatal para um homem, mas também trouxe uma preocupação maior. Sob certas condições, vulnerabilidades semelhantes poderiam existir em outros pacientes ao redor do mundo. O temido cenário após a notícia do caso estranho, felizmente, não se confirmou. Não surgiu uma nova forma de câncer transmitida da tênia ao ser humano. Em vez disso, o que estamos descobrindo é uma vulnerabilidade perturbadoramente nova em nosso próprio corpo. Se nossas defesas naturais caem muito, ficamos vulneráveis tanto a nossas células se voltarem contra nós, quanto a parasitas nos infectarem com as próprias células. Isso sugere que talvez precisemos repensar o que é o câncer.
Pela primeira vez, vimos uma célula estrangeira crescer em uma pessoa, usar seu sangue e ambiente interno para se desenvolver e matar o hospedeiro. Isso não foi uma infestação parasitária planejada. Foi o equivalente a alguém ir a um rodízio e comer até passar mal. O homem estava vulnerável e as células da tênia mutante, muito vorazes. Se isso já aconteceu, pode se repetir, e patologistas do mundo todo analisarão cada biópsia com mais cuidado por precaução, caso não estejam lidando com uma doença humana. Esta não é a única história médica assustadora com parasitas. Alguns dominam totalmente. Veja os parasitas mais dolorosos que infectam humanos e seus detalhes chocantes, ou clique neste vídeo.